Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Hook of Victor da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor e vamos conversar hoje sobre filosofia da mente de acordo com Wittgenstein, certo? Wittgenstein sabia que tudo era mente e tudo é uma ilusão. A mente é uma ilusão, certo? A mente está ligada ao cérebro e está ligada à existencialidade. Mas, para Wittgenstein, a mente é uma ilusão, porque a mente está relacionada com o ego. Quando a gente transcende isso, quando a gente quebra as alienações dos transtornos mentais, né? as conexões do subconsciente, a gente passa a viver uma vida mais produtiva, passa a viver uma vida mais harmoniosa, passa a elaborar com lucidez uma vida mais radiante em glória, radiante em harmonia, radiante em graça, certo? Nosso papo filosófico também é sobre também a psicanálise. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer vocês, meus queridos assistentes, vós que me assistes, meus seres de luz, como eu chamo, como eu conceitualizei, né? Ser de luz, um ser leve, um ser sereno, suave, luz, lógica, razão. E para não ficar muito longo o vídeo, eu quero trazer para vocês que a filosofia de Wittgenstein é super produtiva para que a gente alcance a felicidade, ou seja, o nirvana, a libertação, a felicidade, né? E assim que a gente consegue desatar os nós do subconsciente e desatar as alienações, né? Do que está calcado no subconsciente, a gente consegue então vislumbrar a verdadeira razão, a verdadeira fé, a verdadeira a verdade, assim como ela é, né? A gente não precisa estar com receio de viver, com receio de, de explorar os caminhos, né? De ser bem-aventurado. A gente passa a obedecer mais o nosso Senhor, nosso Rei, certo? Nosso Rei interno, nosso Senhor interno, que somos nós, né? E sem nenhuma coisa para que nos perturbe, a gente silencia a mente, né? E a mente é esse silêncio, a gente deve se concentrar energeticamente nesse silêncio hermenêutico, certo? E aí os nossos sentidos vão começando a serem curados, nosso senso crítico vai começando a esbanjar esplendor, certo? Esplendor do Senhor Todo-Poderoso, certo? Nossas imaginações são curadas, a nossa imago também é curada, nossa perspectiva, se a gente está vivendo numa, é curada, é desenlaçada, a gente quebra as alienações, a gente começa a perceber que a gente estava sendo alienado em alguma coisa, em algum lugar, em algum campo, algum hemisfério cerebral, né, mental, da, das coisas que estavam nos deixando perturbados, certo? Então, filosofia de Wittgenstein com psicanálise, filosofia mental, né, filosofia da mente, filosofia clássica, que é a platônica, e psicanálise, esse papo psicanalítico. Complexo de Édipo, a perfeição, né? Rei, rei Édipo, né? A metáfora que ali existe, e assim a gente pode vivenciar, né?
sem cair em estados maníacos, sem cair em estados depressivos, sem cair em ciladas, né, das coisas ruins. A gente passa a entender melhor as estruturas do subconsciente, os padrões. A gente passa a viver mais suave, certo? Suavidade, plenitude, certo? A gente passa com essa plenitude, a ser mais retilíneos, né? Uniformes, né? E essa uniformidade da vida, ela não pode ser quebrada, não pode ser fragmentada, certo? Nem nos sintomas, em relação a uma psicopatologia que o sujeito possa ter, nem em relação ao próprio processo de cura e libertação, certo? E esse processo de cura e libertação, ele é um relâmpago, é só você se lembrar o ponto de restauração como você é, por que você está sendo assim, perguntar a Deus por que está acontecendo isso com você, que aí fica tudo mais tranquilo, tudo mais harmonioso, tudo mais saudável. Pelas experiências que você passou, você pode perceber que os caminhos por onde você trilhou, né? Você pode perceber que com Jesus, o Salvador, você pode mais, né? E sem preconceito linguístico, né? Você pode amar, você pode gostar de você, você pode tomar gosto por você, entendeu? Você pode amar, você pode se amar, você pode ter sua vaidade, seu orgulho, seu amor próprio, certo? Você pode ter fé em Deus que as tribulações já se passaram e que, contudo, apesar das tentações, dos devaneios, né, as imaginações, as foraclusões psicóticas, as perversões dos fetiches, né, tudo isso serviu, a clínica, né, serviu para nos instruir, nos ensinar a como superar a euforia ou a antipatia da, para com a verdade, né? Hermeneuticamente falando, para com a verdade. E a verdade está do lado de fora. A verdade é a realidade, certo? A realidade é o jardim do Éden. O jardim do Éden, certo? Então a gente não precisa sobrepensar, a gente não precisa duplo pensar. A gente só precisa estar congruentes, não ter nenhuma perturbação de pensamento, nada disso. As orações servem para ajudar porque é luz, oração de Deus, certo? Servem para nos ajudar a nos iluminarmos, né, ser luz. E nessa questão de iluminação, eu não estou querendo dizer que você vai virar santo, ungido de Deus, entendeu? Mas você vai perceber melhor, com melhor clareza, e você vai conseguir chegar até lá, entendeu? Até onde você sempre sonhou, o seu melhor estado mental, o seu melhor estado de consciência. E assim você vai conseguir vencer na vida com um propósito, com existencialidade, né? Porque sempre quando a gente está no stand-by, no, no, no modo de construção, né? No modo de parado para a construção, para a criatividade, a gente percebe que essa criatividade do Senhor, ela é magnânima, é majestosa, certo? Então, estejam preparados psicologicamente para o melhor, certo? Muito obrigado e até a próxima. Continuando, resolvi
dar continuidade e eu vou unir esses vídeos. Já tá unido, beleza? Continuando, o ego, gente, a mente, o ego é imaginário, né? E são as ansiedades que, às vezes, numa histeria, tende a confrontar o ego, a deslocar a psique, entendeu? Deslocar a mente, a projeção da mente, entendeu? Mas o ser do sujeito, o ontológico do sujeito, por exemplo, se eu fizer silêncio agora, absoluto, e agora eu vou ter uma tomada de consciência, eu vou começar a criar, certo? Aí é o Dasein, é o ser, certo? É a existência. E é tudo imaginário também, mas tem algo de simbólico nesse imaginário, porque está referido à linguagem. E a linguagem é tudo de bom. A linguagem é Jesus é o alfa e o ômega. Ele é tudo, toda a linguagem, em todas as culturas, em todas as... Não, sem querer faltar discernimento, mas Jesus é rei, né? Jesus é o Senhor e o Senhor é um bom pastor, nada poderá me faltar. Então, que não nos faltem a atenção, certo? A gente estando com atenção, com consciência, a gente pode sim alcançar a vitória, a plenitude, né? A razão, né? A gente pode alcançar o desenvolvimento. E nesse estágio que a gente vai começando a aprender que a nossa mente é no aqui ou agora, no aqui e agora, na referência com o próprio corpo, sem deixar-nos sacudir, abalar por pensamentos, que são todas coisas levianas, né? Mas se a gente pensar positivamente, utilizar a psicologia positiva para ter uma vida mais feliz, mais tranquila, mais harmoniosa, mais cheia de graça, a gente pode sim se libertar das paranoias, pode sim se libertar das foraclusões, se você tiver alguma ansiedade ou depressiva, né, ou um quadro depressivo. A gente pode sim se libertar do, do mal, né? A gente pode sim se libertar do mal. E Deus quer o bem nosso, né? O bem de todos os seres. Então, para se libertar, a gente deve pedir perdão ao Senhor, né? Pedir perdão ao Senhor pelas coisas que a gente fez de errado, certo? Até porque se não fosse pelas experiências, né, que a gente passou com as coisas passadas, né, se a gente não enterrar isso daí, a gente vai viver escravo dos nossos pecados, certo? Então a gente deve pedir perdão ao Senhor para poder se libertar e poder agir no aqui e agora sem tantas ansiedades nem neuras, sem noias, sem viagens, sem viagens da mente, certo? A gente vai viver tranquilamente aqui, nessa profundidade que é o real, certo? Da ontologia, certo? E é um ontológico que nos diz que, além do ontológico, a fenomenologia, né? A fenomenologia está criando, está existindo, está fazendo um pouco de silêncio. Um pouco de silêncio não, total silêncio. E seguindo, segurando o mastro do nosso navio, certo? Segurando firme. Se a gente estiver passando por alguma tempestade emocional, alguma coisa emocional, alguma coisa mal resolvida, a gente segura o mastro do navio e vamos aprumando o navio para que ele não seja naufragado, certo?
Isso foi uma analogia que eu fiz, certo? É só uma analogia. Assim que a gente começa a perceber que nossas percepções, nossas ideologias são tudo imaginários e são tudo pecados, né? Faltas, né? Todas elas são. A gente não pode também se auto-sabotar e sobrecriticar as nossas coisas que nós fizemos, né? Todos nós fizemos alguma coisa de errado, algo de insalubre, né? E nesses vai e vens, né, que a vida nos traz, né, a dialética, né, o materialismo, né, a gente pode conseguir desalienar. Esse é a principal chave para o sucesso da saúde mental, é desalienar. Porque o sujeito às vezes não pode estar vivendo no presente, no real, entendeu? O sujeito pode estar vivendo em alguma ferida, em algum trauma, né? Por causa de desejos inconscientes, por causa de mapas mentais, por causa de ideias, tudo isso é reprimido, né? Calcado ali no inconsciente do sujeito e o sujeito não sabe ao certo como lidar com essas energias que estão voltando, né? Estão sendo recalcadas, né? No universo do simbólico, no universo do real, nas psicoses e no universo simbólico dos recalcados das neuroses, né? E no universo do imaginário que são os fetiches, certo? Aí que a gente aprende a lidar com as nossas ansiedades, percebendo que cada um de nós é um ser único, inigualável, certo? De personalidade única, inigualável, que constitui a própria subjetividade, certo? E a subjetividade é a verdade, como disse Soren Kierkegaard. A subjetividade é a verdade e todos nós temos um pouco de tudo. E esse um pouco de tudo, de experiências, de pesquisas, né? A gente consegue ter pensamento positivo, sem cair em tentações, sem cair em devaneio, sem cair em falta de exatidão com a iluminação, certo? A luz, certo? Se você gostou, se inscreve aí no meu canal, comenta. Já se inscreveu no meu canal? Então deixa o seu like aí para estar ajudando, beleza? E nos vemos numa próxima. Amor de Deus, paz, infinito, bondade. Valeu, gente. Até mais.